Deus. Meus queridos, boa noite. Só quem é alegre e feliz com Jesus vai responder boa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam aos vossos corações. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sei que Deus aqui está, e este Deus tem uma bênção especial para nossas vidas. A minha Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, que é o nosso Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então coloque essa mão linda que você tem à altura do seu coração. Coloque essa mão abençoada que você tem no rumo do seu coração. Se ele estiver parado, você tira a mão. Se o coração estiver batendo, você segura ele e peça para Deus falar com você nessa noite. Eu não tenho dúvida de que Deus está aqui. Ele já está agindo através do louvor, e a palavra que Ele tem para nós hoje é para a gente levantar, é para a gente ser abençoado ainda aqui nessa terra também. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus querido, Deus soberano, Deus divino, Deus eterno, Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso. Neste momento, meu Deus, é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de se encontrar reunidos neste lugar. Cantamos louvores para o Senhor, cantamos canções em adoração ao Senhor, meu Deus. E agora, nessa oportunidade, a leitura da Tua palavra, meditação da Tua palavra, o Senhor falando conosco. E nós queremos estar ouvindo a Tua palavra, Deus, para que tenhamos dias, tenhamos momentos abençoados e preparados para a eternidade. Seja conosco em nome de Jesus. E todos digam amém. Antes de você sentar, cumprimente essa pessoa que está do seu lado. Antes de você tomar assento, deseja para ele a paz gloriosa do Senhor Jesus e vai sentando, porque Deus tem algo. Eu preciso da sua atenção para que Deus venha a falar aos nossos corações nessa noite. A palavra de Deus é tremenda para nossas vidas e Ele vai estar falando conosco nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem quer ouvir só bênção, diga amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus em geral, diga amém. Então, graças a Deus. Então, é para vocês mesmos que Deus quer que nós venhamos conduzir a santa palavra do Senhor. E o texto base para a palavra dessa noite se encontra em 1 Samuel. Está lá no Velho Testamento. E eu gostaria que você estivesse assim, atento, estivesse ligado na palavra de Deus, porque o que Deus vai estar revelando para a gente tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com o nosso viver aqui na face desta terra. Então nós vamos estar meditando em 1 Samuel, o capítulo de número 15, o versículo de número 23. E os irmãos vão sabendo que a palavra de Deus, ela verdadeiramente é tremenda e ela é poderosa. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 15, o verso 23. Somente o versículo que nós vamos estar meditando aqui nesta noite. Eu vou prestar atenção de até evitar movimento para a gente poder concentrar em a palavra do Senhor. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Os irmãos estão vendo ali? Dá para todo mundo ler ali? Dá. Lê bem bonito aí, bem forte. Vamos lá. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? A minha Bíblia vai dizer assim: porque a rebelião
é como um pecado de feitiçaria. Você não sabe o que é feitiçaria? Feitiçaria é coisa boa ou coisa ruim? O pecado, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar, a minha Bíblia vai estar trocando essa tradução de obstinação para o porfiar. Porfiar quer dizer discussão. Porfiar quer dizer briga. Porfiar quer dizer insistência, tá? E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Agora fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia e preste aqui atenção, porque chegando 68, pigarrinho de velho, continua. Preste atenção, meu irmão, que a palavra de Deus, ela é suave, ela é gostosa, ela é deliciosa, ela é uma palavra bênção. Mas a palavra de Deus, ele vem pegando pesado em alguns momentos em nossas vidas. E é por isso que é bom a gente entender alguns pontos da palavra do Senhor, para a gente poder perceber o que na verdade pode estar acontecendo com a gente, o que as coisas às vezes estão desandando ao invés de andar, o porquê que está dando errado em muitas das vezes. A leitura que nós acabamos de fazer aqui vai estar tratando de um rei por nome de Saul, que foi um rei que veio antes de Davi, o rei que veio antes de Davi. Este rei, nós estamos vendo aqui na Bíblia que Deus chega até falar que rejeitou ele, porque ele havia rejeitado a palavra de Deus. Então é muito sério. E esse Saul, todos nós sabemos que um dia ele foi ungido, um dia ele foi consagrado, um dia ele foi separado por Deus para ser um servo de Deus e para também ser um rei. Saul era um caçador de jumenta. Ele estava procurando jumenta do seu pai, que havia perdido. E acontece que Saul vai cair justamente em a casa do sacerdote, do profeta Samuel. E quando ele chega na casa de Samuel, Deus fala com Samuel que ali estava chegando alguém para Samuel ungir e transformar ele de caçador de jumenta para rei. Olha que coisa bacana, que coisa linda, que coisa interessante que a palavra de Deus ela apresenta para a gente. Deus então transforma Saul, que ainda jovem na época, de um caçador de jumentas. Ele estava procurando a jumenta do seu pai e recebe agora uma unção, recebe a bênção da imposição das mãos para ele se tornar rei de Israel. Não ia ser qualquer coisa, não ia ser pouca coisa. Ele estaria crescendo, ele estaria sendo reconhecido. Os dias passaram, os tempos passaram, mas concretizou. Aconteceu aquilo que Deus mandou Samuel fazer, que era ungir Saul para ele se transformar em um rei de Israel. Ele se tornou rei de Israel. Mas infelizmente a cabeça de Saul começa a crescer. Saul ele começa a se tornar um rei de nome, um rei abençoado, um rei vencedor, um rei que as coisas estavam funcionando, as coisas estavam fluindo, a sua administração estava dando tudo certo, tudo estava funcionando. Ele então cresce a sua cabeça. Ele então agora começa a achar que agora era a sua capacidade, agora era a
que trazia as vitórias em a nação de Israel. Ele começa a confundir as coisas, de chegar ao ponto, ao invés de ele partir para o quarto de oração, ao invés de ele partir para os momentos de buscar a Deus, quando surgia alguma adversidade, quando surgia algum problema, ele começou a buscar feiticeiras, ele começou a buscar as idolatrias, ele começou a buscar as cartomantes, ele começou a buscar quem lia a palma das mãos, para poder revelar para ele se ele haveria de ganhar guerras, se ele haveria de vencer algumas batalhas, ou se ia perder. Ele saiu totalmente dos propósitos de Deus. Preste atenção, porque muitas das vezes nós somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus, e nós não podemos e nem devemos abrir mão do propósito que Deus tem nas nossas vidas, porque Deus está, mas se Ele quiser, Ele também pode tomar. Assim como Ele dá, Ele também pode tomar. E por isso Deus começa a ficar indignado com as atitudes do rei Saul. E Samuel, insistentemente, como pastor da época, como sacerdote daquele tempo, insistentemente orava por Saul, para Deus ter misericórdia, para Deus ajudar. Olha que muitas das vezes Deus usava, até mesmo no caso quando Davi era criança, para Davi cheio do Espírito Santo ir lá tirar um demônio que chegava na vida de Saul, que deixava ele atormentado, porque ele havia saído dos propósitos do Senhor, que é o nosso Deus. E dentro dessa leitura que nós acabamos de fazer, nós vamos encontrar Deus dizendo que por Saul ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também havia rejeitado ele, e ele não ia ser mais rei. Deus ia tirar ele do trono, Deus ia tirar ele da posição que ele se encontrava. Então, meus irmãos, povo de Deus, nós estamos dentro de uma situação que a gente vai estar começando a entender que os males que ocorrem, que os problemas que existem, que as dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos colocar em a nossa mente, em nosso coração, que o único culpado é a gente próprio. Nós jamais podemos lançar a culpa em Deus, porque ocasionou todo o pecado, toda a iniquidade
de todo sofrimento. Porque veio a rebelião, através da rebelião entrou a desobediência. E a desobediência ela vai gerar o pecado. E gerando este pecado, Deus desagrada. Deus não gosta, Deus não fica feliz, Deus não fica alegre. Se a gente pegar a palavra do Senhor, nós vamos estar entendendo que essa rebelião, na verdade, ela deu início, inclusive, desde os céus. Começou lá nos céus. Infelizmente, essa é a realidade. Porque vai falar de Lúcifer, vai falar de um anjo lindo, de um anjo precioso, de um anjo especial, de um anjo regente, de um anjo que tinha uma equipe que ele comandava, que ele guiava, que ele cuidava. E a Bíblia vai dizer que esse anjo, ele começa agora também, ele começa agora a crescer a cabeça, ele começa a se exaltar, ele começa a olhar, tudo que ele fazia era lindo, tudo que ele fazia era maravilhoso, ele começa a se achar melhor do que Deus. Se você pegar a palavra de Deus em Isaías 14, o versículo 12 até o 14, você vai encontrar isso que eu estou te falando. Se você ler o Ezequiel 28, o versículo 11 e 19, você vai ver isso que eu estou te falando, desse início da rebelião. E aí, como Deus não aceita esse tipo de atitude, o que acontece? Deus expulsa dos céus este anjo que era por nome de Lúcifer, e que hoje nós conhecemos como demônio, como diabo, como Satanás. Por conta da rebelião, ele é expulso dos céus. Ele tem uma facilidade de incorporar, de adentrar na pessoa, de transformar em coisas, em bichos, até em animais, para causar dificuldades, como acontece lá no Jardim do Éden. A gente vai começar a ver a primeira ação dele lá no Jardim do Éden, que agora ele já é expulso, já não mais pertencendo à equipe de Deus nos céus, ele começa a fazer as suas manduras. Quando a Eva revela que na verdade o culpado foi o adversário, o diabo, que leva ela a rebelar contra o que Deus havia ensinado. De todas as árvores do jardim podem comer, de todos os frutos podem comer, menos o fruto desta árvore. Uma vez que a pessoa desobedece, ela está rebelando o ensinamento, uma orientação, a instrução que ela recebeu. Então ela desobedece, e o resultado é justamente o que nós vemos em os dias de hoje, que veio a morte espiritual, que veio a expulsão do Jardim do Éden, e consequentemente, quando eles têm filhos, já começa a ver a primeira morte entre a família acontecendo. É quando um dos filhos tira a vida do outro, né? É onde Caim, ele vem a tirar a vida de Abel. Daí o mal começa a se estender em a face desta terra. Portanto, nós vamos estar entendendo que a rebeldia, ela gerou a desobediência, e a desobediência agora resulta em pecado. E o pecado vai estar trazendo o quê? Aquilo que Deus não quer, que Deus não gosta, e vai acontecer o que aconteceu com Saul. Por desobedecer, por não fazer a vontade, por não aceitar a palavra do Senhor, o Senhor também não aceitava aquela pessoa. Eu consigo entender, meus irmãos, que Deus ele tem um amor muito grande para com todos nós. Deus, independente da pessoa, do que ele é, do que ele vive, do que ele faz, Deus ele ama. Mas Deus ele tem a sua cobrança. Deus ele tem os seus requisitos. Deus ele exige. Deus ele quer que seja da maneira dele e não da nossa maneira. Então, uma vez que desobedecemos a ele, nós estamos entrando em uma rebelião contra aquilo que ele nos ensinou. Se a gente pegar a palavra de Deus, nós vamos ver que a rebelião, a hierarquia de uma igreja, hierarquia de uma empresa, hierarquia de uma família, de um lar, né? Aqueles que são os cabeças, são os líderes da família, de uma empresa, de uma
a igreja, a rebelião diante disso aí, ela vai provocar um desastre. Ela vai fazer com que os projetos que aquela família, que aquela igreja, que aquela empresa tem, ela possa cair por terra, ela possa não ser realizada. Se no meio existir o espírito da rebelião, vai estar causando a dificuldade, que seja numa igreja, que seja dentro da família, que seja numa empresa onde se trabalha, não vai deixar fazer com que os projetos, os planos se tornam em realidades. Quando a gente pega aquele povo lá de Israel, aquela caminhada no deserto daquele pessoal, vai ficar evidente o fato de que os hebreus que saíram do Egito eram de dura serviço, eram pessoas duras, pessoas difíceis de serem administradas, pessoas difíceis de serem conduzidas, eram rebeldes. Aqueles que eram o povo de Israel, era o povo que era chamado povo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós que eles eram um povo difícil. Se você ler Deuteronômio, o capítulo 31 e o versículo 27, você vai ver tratando da rebelião de Israel, que era muito conhecida. Tudo que de repente uma liderança queria fazer, tudo que de repente Deus havia mandado que fosse feito, sempre tinha aquele grupo que se levantava discordando, se levantava não aceitando, achando que não deveria ser daquela forma. E a Bíblia vem tratar com este povo de Israel, dizendo que era um povo de dura serviço, era um povo que era difícil de administrar. Eles eram difíceis, tanto que as pessoas que adentraram na cidade de Canaã não foram as mesmas que tinham saído lá do Egito, que a maioria morreram na estrada, e os que ficaram ainda a terra abriu para eles serem destruídos, serem comidos por conta da rebelião. Então isso aqui é uma coisa muito necessária da gente prestar atenção, porque de repente nós cobramos de Deus, nós pedimos para Deus, nós exigimos de Deus, nós chegamos numa oração, falou, o Senhor me dá, o Senhor não dá. E às vezes a gente até fala, se o Senhor não me dá, eu não vou mais voltar na igreja. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou ser mais crente. E a gente esquece que muitas das vezes tem algo que está acontecendo por trás, que está impedindo de Deus agir. Olha como que Deus fala com Samuel. Por ele ter rejeitado a minha palavra, eu também rejeito ele. E Deus é assim, Deus não tem aquele negócio de estar quebrando o galho e ajudando ninguém. A gente vai ver o Josué falando, Josué capítulo 1 e o versículo 18, falando do castigo para os rebeldes. Para os rebeldes. Os irmãos lembram que quando Moisés chega perto para entrar na cidade, a cidade seria a cidade escolhida, a cidade de Canaã, e ele separa 12 espias para entrar naquela cidade. Eles entram naquela cidade, e aí eles vêm impactados com a cidade de Canaã, porque lá os frutos eram enormes. Eles viam cachos de uvas que era preciso 2 homens para carregar. As coisas lá, a terra era boa demais. Eles voltaram impactados, mas também voltaram com medo, voltaram desesperados, porque eles perceberam que naquela terra tinha gigantes, tinha muitos gigantes. E o que acontece? Quando chega cá na igreja, chega cá na reunião, chega cá na tenda, onde está Moisés, eles começam a falar, olha, ninguém vai lá não. A terra é até boa realmente, mas ninguém vai lá porque é difícil. Lá tem gigante que eu tenho como entrar. 2 deles, que foi Caleb e Josué, falou, realmente eu concordo que tem gigante, eu concordo que tem dificuldade, eu concordo que tem problema. Mas se Deus prometeu, é a palavra dele que vai prevalecer. Se Deus prometeu, nós vamos conseguir entrar, nós vamos tomar a terra. E por essa palavra gera o que? Uma rebelião. Aquele grupo dos 10 começa a manipular os outros, começa a trabalhar na cabeça dos outros. Você vai morrer lá naquela terra, lá tem gigante naquela terra, certo que lá é boa, a terra é boa, a vaca lá dá tanto leite que é uma quantidade enorme de leite, mas lá é
de israelitas que estavam na igreja de Moisés, no grupo de Moisés, discordando de Moisés. Lá ninguém vai, lá vai ser difícil. E começa aquela situação. Como Deus não aceita a rebelião? Como Deus não concorda com a rebelião? Que a rebelião é uma desobediência à palavra, que a rebelião ela concretiza o pecado. Então a Bíblia diz que Deus abre a terra e todos aqueles 10 espias, com os que rebelaram com eles, foram engolidos pela terra, morreram, foram destruídos pela terra. Os irmãos perceberem que as coisas de Deus é séria. A Bíblia tem toda a parte dizendo que Deus é amor, mas Deus não é brincadeira, Deus não é fantoche, Deus não é não ser bobo, aquele boneco que fica de pé assim e alguém dando soco, só dando soco. Não, Deus, Ele é uma justiça. Deus, Ele trabalha dentro da sua justiça. Então a palavra de Deus traz isso para mim, mostrando que a caminhada pelo deserto evidenciou de fato que os hebreus era difícil. Irmãos, nós precisamos entender isso, que quando nós recebemos a palavra de Deus, nossa vida ela precisa mudar. A dureza que a gente tinha, ela tem que sair. Nós precisamos caminhar mediante as orientações do Senhor nosso Deus. E se Ele promete que vai cuidar, se Ele promete que vai abençoar, se Ele promete que vai ajudar, se Ele promete que vai salvar, Ele vai salvar. Amém ou não amém? Ele vai salvar, mas vai depender de eu acreditar e não rebelar contra aquilo que Ele tem falado em o meu coração. Aquele povo foi percebido e surgiu no meio deles lideranças que rebelavam. É tanto que isso é muito mais fácil para surgir no meio do povo daqueles que sempre discordam daquilo que é preciso fazer. Sempre vai existir, mas a Bíblia fala que Deus ele entra com a providência. Quem estiver vivendo fazendo de acordo com a palavra do Senhor, pode ficar tranquilo que o próprio Deus é que manifesta para poder agir em cima das rebeliões. Não precisou Moisés brigar com aquele pessoal. O próprio Deus entrou com providência e resolveu aquela situação. Meus queridos irmãos, a promessa do Senhor, ela veio cumprir através da vida de Josué, pois de acordo com o capítulo de Josué, o primeiro capítulo, nós iremos ver que a promessa de Deus de tirar o povo do Egito e adentrar e levar para Canaã, a promessa de Deus cumpriu. Todas as dificuldades que eles enfrentaram, todas as lutas que eles passaram, a Bíblia Sagrada vem dizer que agora através de Josué eles conseguem adentrar na terra prometida, a Canaã celestial, a Canaã da terra, a Canaã lá onde o Senhor havia prometido que o povo de Israel ia adentrar. Então a promessa era cumpre. Então hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos dentro de uma jornada. Nós saímos deste Egito, que era o mundo pecaminoso, que era uma vida onde a gente era escravizados em vícios, em coisas erradas, em pecados que desagradam o Senhor, e a gente veio então para o Evangelho, para o Senhor. Nós estamos vivendo dentro de uma jornada, dentro de uma caminhada. Por quê? Nessa caminhada tem uma promessa para a gente: chegar e entrar na terra prometida. Não é mais aquela Canaã terrena, no chão de terra. Agora é uma Canaã celestial, é a promessa do Senhor. E nós não podemos, irmãos, se rebelar contra o que Deus tem mandado a gente fazer. Porque se a gente deixar de atender o que Deus faz para a gente, Ele vai agir igual agiu em a vida de Saul. Tem passagem no livro lá de Samuel, que aquele Samuel está orando por Saul. E Deus chega para Samuel e fala assim: por que você está orando por Saul? Para que você está orando por Saul? Eu rejeitei a Saul. Eu acho isso um peso.
Eu acho isso aí muito triste, de chegar ao ponto de Deus manifestar, dizendo que não, para esse aí não faz mais nada, para esse aí nem ore mais, porque eu já rejeitei. As atitudes começam a ser tão erradas, tão fortes, tão estranhas, a rebeldia é tão clara diante de Deus, que Deus também começa a rejeitar as pessoas. Meus queridos irmãos, nós estamos muito acostumados, só está recebendo aquela palavra, como eu digo sempre na igreja, do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas agora nós precisamos entender se verdadeiramente nós estamos colocando o Senhor como o nosso pastor, ou se nós estamos querendo usar Deus para ser aquele que nos abençoa. Será se verdadeiramente nós temos sido a ovelha deste pastor, para a gente poder dizer que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar? Nós trabalhamos muito dentro disso, porque isso é até fácil da gente até viver. Só falar e começar a dizer que crê que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará é fácil. Agora, difícil é cumprir a palavra que Deus um dia colocou no nosso coração. Aquilo que um dia Deus fez em nossa vida, nos ungiu para a gente ser cidadão dos céus, nos garantiu essa entrada nos céus quando nos batizou na água e nos batizou com o Espírito Santo. Nós recebemos ali uma unção. Igualmente aconteceu na vida de Saul. Nós somos ungidos para isso, para agora a gente preparar para entrar nos céus. Mas quando a gente começa a desobedecer, deixar de atender a palavra que Deus já ministrou no nosso coração, estamos correndo o risco de poder saber, ou de ouvir, ou de entender que Deus também está nos rejeitando. Deus está nos rejeitando. Porque Deus, gente, não pensa, irmão pastor, jamais Deus vai fazer isso com alguém. Se Deus jamais quis fazer isso, Ele não mandava fogo e enxofre e acabar lá com Sodoma e Gomorra. Deus não mandava destruir Sodoma e Gomorra. Deus não permitia que aquele Davi chegasse lá com a espada e arrancasse a cabeça do gigante Golias. Deus ia falar: não, Davi, vai lá e põe a mão de Davi e no Golias lá, para ele transformar, para ele vir para mim, para ele mudar. Porque Deus, Ele tem a sua ação também. Deus, Ele tem a sua atitude. Ele é amor, mas Ele é justiça. A prova é que hoje nós trabalhamos entendendo que Jesus, Ele está agindo como advogado em nosso favor. O diabo chega diante de Deus nos acusando: olha, esse aí pecou de tal coisa, olha, esse aí errou de tal coisa, é condenação para ele, olha, esse aí não presta. O diabo chega nos apontando, mas aí Jesus, Ele aparece. Jesus, Ele chega e defende a gente: não, esse aí não, eu morri por ele, eu dei a vida por ele, eu entreguei a minha vida por ele, esse aí não, esse aí não. O Senhor Jesus hoje, Ele está agindo como advogado em nosso favor. Mas a minha Bíblia e a sua, sem sombra de dúvida, vai estar falando que Ele vai chegar o tempo que Ele vai agir agora como um juiz. Ele vai agir como um juiz, sentado em uma mesa branca, diante dele um trono e ali um martelo de todo tamanho. Para agora Ele não vai mais estar fazendo defesa, agora Ele não vai mais estar defendendo, separando agora os bodes das ovelhas, separando agora o trigo do joio, separando agora aqueles que foram rebeldes, aqueles que não deram ouvido à sua palavra e simplesmente batendo o martelo. Condenação, salvo, condenado, condenado, salvo. Simplesmente agora Ele vai vir nessa condição de rei. Mas quem é que quer saber disso? Nós queremos que Jesus só seja aquele curandeiro. Queremos que Jesus seja somente aquela caixa de poupança. Queremos que Jesus seja somente aquele provedor das coisas que nós precisamos aqui nessa terra, esquecendo que essa terra, ela é passageira. Essa terra é o momento que nós temos aqui, e a qualquer momento, neste momento, nós vamos deixar de respirar. E sabemos que nós vamos prestar conta ao Senhor, esteja na igreja ou não, vai se apresentar perante o trono
Eu não sei se vai ser uma fila, eu não sei se é uma chamada, eu não sei se vai chegar anjo demarcando um por um, eu só sei que vai ter uma justiça real, separando quem quis e separando aqueles que pouco caso fizeram das palavras do Senhor. Então, meus queridos, eu quero nessa noite até que vocês lembrem do Apocalipse 12, o versículo 7 até o 12, que Deus ele tem promessas de bênçãos para nossas vidas, e precisamos reconhecer para poder servir a Ele da melhor maneira possível. Existe promessa de bênçãos, e a promessa de bênção do Senhor não está resumida somente nas coisas aqui nessa terra, não. As pessoas talvez estão no pensamento que quando fala que Deus tem promessa de bênção para a minha vida, é porque eu vou ter um bom emprego, é porque eu vou ter um bom casamento, é porque eu vou ter uma boa casa, é porque isso é a promessa de bênção maior do Senhor. Está em Apocalipse 12, 7 até o versículo 12, que é justamente a vida eterna, aonde iremos viver a eternidade. Sem sombra de dúvida, Ele quer nós abençoados aqui nessa terra, Ele quer nós em paz aqui nessa terra. Mas nós não podemos esquecer que lutas, dificuldades sempre existiu, e nós não somos melhores do que ninguém, nós vamos estar enfrentando também. E é por isso que o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se anima, né? Se anima que eu venci o mundo. Ele dizendo que a vitória dele é justamente para cumprir as suas promessas do Apocalipse 12, verso 7 até o 12. Então eu quero nessa palavra concluir a minha fala, deixando para os irmãos, deixando para você, meu querido visitante, deixando para você, meu amigo, minha amiga, deixando para você que nos deu a honra de estar conosco nessa noite, que as coisas de Deus, ela é muito séria. Não é simplesmente para a gente criar um movimento, não é simplesmente para a gente ter um oba-oba, não é simplesmente para a gente fazer alguma coisa aqui e aquele povão sair feliz, sair alegre. Olha, Deus falou no meu coração hoje. Deus fala com uma palavra dessa aqui. Ele está dizendo para nós que Ele não é de brincadeira, Ele não é um fantoche. Deus não é o homem, Deus não é a criança, Deus não é um pai carnal, um pai humano, que de repente o filho faz o que bem quer e às vezes o pai vai deixando para lá. Deus ele acompanha, e Deus é detalhista. Se você ver a escritura de acordo lá ao Apocalipse, você vai ver detalhe das coisas, é metragem, é tamanho, é largura, é cor. Isso demonstra que Deus trabalha com detalhes. Se nós voltar para Deus, se nós esforçarmos para servir melhor ao Senhor, podemos estar certos de uma coisa, que as promessas dele vai ser cumprida em nossas vidas. Amém, povo de Deus? A palavra de Deus diz que Josué conseguiu entrar com o povo em Canaã. Josué entrou com o povo de Israel, que havia concordado com a palavra de Deus, que era a promessa de Deus. Moisés, orientado pelo Espírito Santo, falou: vai 12, que representa as tribos de Judá, vai 12 e olha como que é essa cidade. Eles entraram lá e olharam a cidade, trouxeram até cacho de uva, trouxeram até uva de lá, mas veio um grupinho do negativismo, mas veio um grupinho da discordância, mas veio um grupinho que falou assim: olha, é tão difícil, não vai dar não, não vai dar certo não. Irmãos, infelizmente isso sempre vai acontecer, e isso é perigoso, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso, que Deus não agrada o pecado. Às vezes a gente trabalha, fulano está pecando nisso, está fumando, está fazendo sei o quê. O pecado maior foi gerado com a rebelião, e essa rebelião ela leva a desobediência. E quando a pessoa é desobediente, para ele não faz diferença qualquer coisa que ele fizer de errado, porque ele já é uma pessoa que rebela contra os ensinamentos da palavra do Senhor, que é o nosso Deus.
Portanto, eu quero deixar essa palavra para você estar pensando, para você estar analisando como que sou eu, como que eu sou diante deste que é o meu Criador, diante deste que mandou teu Filho Jesus para vir morrer no meu lugar. Ele está no meio de uma igreja, não está garantindo bênção de salvação, não. Ele está em uma religião, em uma denominação, não é garantia de vida eterna, não. A garantia de vida eterna vai vir através de abrir mão da rebelião, abrir mão daquilo que Deus não aprova, para poder entrar nos céus. Porque muitos vinham caminhando no meio lá com Moisés, muitos vinham caminhando no meio com Moisés, mas uma turma no meio do caminho foi engolida pela terra. Então vamos estar atentos, queridos. Vamos esforçar-nos para a gente fazer o melhor, servir Deus melhor, esforçar para agradar a Deus. O tempo está passando, olha, a nossa vida está assim, ó, acesa, bacana, comendo, bebendo, churrasco, sorvete, pizza, hambúrguer, 3 pedaços de pizza, farofa, está assim, ó, mas daqui a pouco, ó, ué, cadê fulano? E fulano, gente, estava aqui, fulano, né? Cadê fulano que trabalhava aqui com a gente? Fulano que estudava com a gente, fulano estava na igreja, porque ela está passando dessa forma. E se a gente não andou preparado? E se a gente só viveu debaixo de uma rebeldia, não atende, não aceita, não concorda, não respeita, não valoriza, não procura entender que tem a ver com a palavra de Deus, o que vai ser da gente? Então eu deixo essa palavra para você analisar, para você pensar, e os versículos da Bíblia para você ver em relação à rebelião do povo de Israel. Por que eles não entraram na Canaã? E da mesma forma, se mantermos essa atitude de rebelião, não vamos entrar na Jerusalém celestial, na Canaã celestial. Porque nós lemos aqui que a rebelião, a rebeldia é igualmente o pecado de quê? Da feitiçaria. Amém, gente? Alguém entendeu aí? Amém? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o confiar, que é a mesma coisa de discussão, de briga, de insistência, é como iniquidade e idolatria. Porquanto registraste a tua palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja ele. Então a gente precisa pensar nisso. Deus não vai trabalhar como se estivesse quebrando um galho ou ajudando. Tadinho, eu vou ajudar ele. Tadinho, há tanto tempo, eu estava falando hoje de manhã aqui, que não pensa Fernando, que Deus vai olhar para mim e falar assim: tadinho de Fernando, ele abriu mão de pai, de mãe, de emprego e veio pregar o Evangelho, 40 e tantos anos pregando o Evangelho, tadinho, eu já tenho uma cadeira reservada para ele lá, eu não vou. E aí Fernando está vendo do jeito que ele bem quer. Vocês acham que Deus vai ter sentimento? O que vai valer é a minha postura de não ser rebelde à palavra do Senhor, de não ser desobediente à palavra do Senhor. É isso que vai contar e permitir a minha entrada em o céu. Não é porque eu sou religioso, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um crente, é porque eu sou um servo. E servo é quem faz o que o seu Senhor manda. Servo é quem obedece aquilo que o Senhor manda ele fazer. Então quem é servo, obedece. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Pode aplaudir com a glória de Deus. A glória do Senhor por nosso Deus. Coloque-se de pé. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Você já foi ungido. Talvez você não percebeu. Talvez você ainda não entendeu. E quem sabe até nem sentiu isso ainda. Lembra do que eu falei no início sobre Saul? Saul era um caçador de jumentas. Era ninguém. Era o Zé Ninguém. Ele chega na casa de Samuel. O senhor não viu aqui alguma jumenta passando por aqui? O senhor não viu alguma jumenta andando aqui deste lado, não? Aí Deus falou: olha,
unge ele para ser rei. Só que agora ele desvia, ele sai do ensinamento de Deus. E Deus não poupa. E Deus não quebrou o galho. Então é sério, meus irmãos. E eu não quero jamais estar trazendo aqui uma palavra para vocês, dentro de somente animar vocês. Sabe por quê? Porque amanhã Deus pode me recolher. Amanhã Deus pode me chamar. A gente está com os dias contados. Nós estamos indo embora. Nós estamos partindo para a eternidade. E eu vou chegar diante de Deus aqui, meu pastor. Aqui é o pastor Fernando, Senhor. É o pastor Fernando, estou fritando. Já vou ter preço, Senhor, lá na terra. Ele vai falar assim: passai de mim que eu não vos conheço. Eu já expulsei demônio. Deus, eu tinha tanta fé que eu entrei dentro do inferno. Eu já fui de candomblé desafiar o diabo. Eu não vos conheço. Então não adianta a gente querer amenizar as coisas e você permanecer rebelde, e você permanecer errante, que vai eu e vai você tudo para o inferno, porque não está andando dentro daquilo que Deus quer. E nós aqui nesta obra, nós temos esforçado a tratar da palavra de Deus e obedecer a ela, para a gente não estar pecando contra o Senhor, que é o nosso Deus. Se você quiser, curva a sua cabeça. E se você quiser, ore a Deus também, para Deus te mudar, quem sabe, para Deus colocar uma consciência, um entendimento. Se você talvez ainda não tenha experiência de receber Jesus como Senhor da tua vida, que quem sabe você possa fazer na noite de hoje, você possa receber que a palavra já foi pregada e você em muitas outras oportunidades já ouviu. Quem sabe você pode hoje receber Jesus. Quem sabe reconciliar com Ele também. Deus, quem sabe, nessa noite trouxe aqui para você ouvir justamente o que às vezes você tinha dúvida de entender, tinha dificuldade de entender. Por que essas coisas acontecem e Deus não faz nada? Por que tanto mal existe na terra e Deus não faz nada? E a resposta você teve: é por conta da rebeldia da humanidade, é por conta da rebeldia das pessoas, é por conta daquele tioso que foi expulso para os céus e tem introduzido a rebeldia em o coração das pessoas. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça para você olhar para baixo, para você ver que você não é ninguém. Curve a tua cabeça para você olhar para baixo e deixar que Deus de cima te veja e te contemple, e deixar que Deus nessa noite possa fazer que algo de interessante, poderoso e tremendo venha acontecer na tua vida, porque Deus quer te ungir como servo, Deus quer te ungir como salvo, Deus quer te ungir como rei dele, Ele quer te ungir como servo dele nessa noite. Curva a tua cabeça e deixa que o Espírito Santo de Deus faça uma obra completa em a tua vida. Que o espírito da rebeldia venha bater em retirada, para que Deus não use dessa expressão: por ele não me ouvir, também não ouço ele. Oh meu Deus, eu estou orando pelos teus filhos, eu estou orando pela tua igreja, meu Pai, eu estou orando por todas essas pessoas presentes neste lugar. Meu Deus, a minha oração é que o Senhor esteja abençoando, retirando aquele espírito que veio com o adversário, que veio com Lúcifer, meu Deus, e tem adentrado em muitos corações e muitas pessoas, que é o espírito da rebeldia. Que essa rebeldia leva ela a ser desobediente, e essa desobediência vai gerar um pecado que o Senhor não concorda, que o Senhor não agrada. Oh meu Deus, que esse espírito agora seja esmagado, que esse espírito agora seja retirado, sai da vida, sai da mente, sai do coração dessa pessoa. Ah meu Deus, que haja desejo de vidas reconhecer, de vidas valorizar, de vida entender e viver, meu Deus, verdadeiramente para o Senhor. Nos coloca como servos, meu Deus, nos coloca a bênção de servo do Senhor, para viver obediente à palavra poderosa do Senhor. Quebra todas as amarras de Satanás, quebra, meu Deus, todos os laços, toda cilada do adversário que tem lutado para nos pecar
alimento para a palavra, que o que tem que prevalecer é a palavra do Senhor, é a pregação do Evangelho do Senhor, é o ensinamento da palavra do Senhor, esses que tem que prevalecer em os nossos corações, em a nossa vida. Portanto, Deus, salva vidas nessa noite, nos salva, Senhor, nessa noite. Venha curar, meu Deus, os doentes, venha libertar, meu Deus, os oprimidos, venha abrir porta, meu Deus, aonde estiver fechada, venha desfazer, meu Senhor, toda a obra do inimigo e nos dê a vitória, porque nós estamos caminhando para entrar na Nova Jerusalém, nós estamos caminhando para entrar na Canaã celestial, e em nome de Jesus nós vamos chegar lá, porque fazemos parte da equipe de Josué e Caleb, nós fazemos parte dessa equipe que obedece à palavra do Senhor. É melhor obedecer do que desobedecer, porque a obediência gera a bênção, a desobediência gera a maldição. E eu peço ao Senhor, quebra essa maldição nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam vir, Deus. Abençoa aqueles que se encontram nos seus lares acamados, aqueles que são hospitalizados. Abençoa, meu Deus, aqueles que por uma razão justa não foram possível estar conosco nesta noite. Que eles, onde eles estiverem, sejam abençoados, sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus.